pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a aula de História que foi proposta para essa semana, tá? Foi proposto o livro de História e Geografia, volume anual, as páginas 7 a 9, e vai tratar para nós um pouquinho sobre os indígenas. Vamos à leitura? Nós estamos falando neste livro especialmente sobre o estado de São Paulo. Então, nós precisamos entender que quando os portugueses, os europeus, chegaram para colonizar a nossa terra, aqui na nossa região já existiam moradores, né? Eram os indígenas, eles já eram os donos das terras. Então, vamos entender um pouquinho melhor. Percebemos as características de uma cidade observando seus bairros, suas ruas ou as construções existentes. Cada pedacinho da cidade nos mostra um pouco da sua história e de como seus moradores organizaram esse espaço. Hoje em dia, a gente percebe quando os bairros novos são construídos, eles são planejados, né? Já são deixadas as ruas largas, espaços para áreas verdes, espaço para praças, né? Mas será que sempre foi assim? Quando as pessoas começaram a organizar, a formar uma cidade, por exemplo, Olímpia, foram surgindo as primeiras casas, as primeiras ruas, e não tinha toda essa organização, né, que nós temos hoje. Então, nós vamos entender um pouquinho por que alguns bairros são planejados e outros são com ruas estreitas, casas muito próximas umas às outras. Isso vai fazer parte da formação da nossa cidade. Os indígenas. No início do século XVI, quando os europeus iniciaram a ocupação do território brasileiro, o espaço que atualmente conhecemos como São Paulo não tinha esse nome, nem os contornos geográficos que apresenta na atualidade. Nessa época, os indígenas dos grupos Tupiniquim, Carijó, Caiapó, Guarani, entre outros, habitavam o nosso território. Eles possuíam uma forma de vida muito diferente da que conhecemos atualmente nas cidades, com hábitos e costumes diversos entre si. Aqui mesmo, em Olímpia, havia uma tribo indígena, né? Os vestígios dessa tribo podem ser visitados, podem ser apreciados lá no Museu de Folclore e História de Olímpia. Tá? Nós podemos atualmente visitar de forma online e conhecer esses vestígios. De forma geral, os indígenas sobreviviam caçando, pescando, coletando frutos e raízes e praticando agricultura. Eles viviam em aldeias e suas habitações eram feitas com materiais encontrados na natureza, como madeira e folhas. Eles mesmos confeccionavam os objetos que usavam no dia a dia, como cestos, arcos, flechas e enfeites para o corpo. Aqui nós temos uma ilustração mostrando, né, como que eles tinham seus utensílios, os utensílios que eles fabricavam para o uso diário. Página 8. Leia o texto do pesquisador Carlos Fausto e descubra um pouco mais sobre as moradias dos Tupinambás. Os Tupinambás é uma família indígena, é uma tribo indígena. Cada grupo indígena, eles tinham os seus costumes, é como na nossa família. Na nossa família, nós temos alguns costumes que nas outras famílias, às vezes, não tem. Assim eram os indígenas. Cada grupo que vivia em uma certa região tinha seus costumes, a forma de construir suas casas, a forma de preparar seus alimentos, seus rituais religiosos. Então, nós vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre os Tupinambás. As aldeias Tupinambá, composta por um número variável de malocas, em geral de 4 a 8, dispostas em torno de um pátio central, possuíam, segundo os relatos da época, uma população de 500 até 2 ou 3 mil índios.
Várias aldeias, possivelmente ligadas por laços de consanguinidade e aliança, mantinham relações pacíficas entre si, participando de rituais comuns, reunindo-se para expedições guerreiras de grande porte, auxiliando na defesa do território. Então, as malocas eram essas grandes moradias onde moravam muitos índios, né? Eram famílias, né? Várias famílias morando dentro do mesmo espaço. Esse espaço central era onde eram realizados os rituais, os bate-papos, onde eles contavam histórias, planejavam a caça e até mesmo guerras. A palavra consanguinidade significa grau de parentesco entre pessoas que possuem ancestrais comuns, né? Por exemplo, tios, avós, primos, então havia alguma ligação de parentesco entre eles. Estas informações foram tiradas de Carlos Falso, Fragmentos de História e Cultura Tupinambá, da etnologia como instrumento crítico do conhecimento étnico-histórico. De Cunha, Manuela Carneiro, A História dos Índios do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura, FAPESP, 1992, página 384. Você conheceu? Como você percebeu, muitas aldeias poderiam estar unidas, porém não existia uma autoridade comum para esses grupos. Cada aldeia escolhia a sua liderança entre os membros do grupo. As alianças entre as aldeias poderiam ser criadas ou desfeitas de acordo com os interesses de cada grupo, mas, em geral, os grupos aliados possuíam inimigos comuns. Então, diferente da nossa organização política hoje em dia, né? Hoje, nós temos um presidente que toma conta do nosso país, nós temos o governador que toma conta do estado e nós temos o prefeito que toma conta do município. Entre os indígenas, não havia essa liderança geral. Havia só a liderança dentro da aldeia. Cada aldeia tinha sua liderança. Entre as aldeias não havia uma autoridade em comum, né? Eles tinham amizade, faziam laços de amizade de acordo com interesses em comum. Então, algumas aldeias, às vezes, se juntavam para lutar contra uma outra aldeia que eles tinham rincha, né? Que eles tinham inimizade. Roda de conversa. Converse com seus colegas sobre a organização espacial dos indígenas que viviam nestas terras por volta dos séculos XVI e reflita sobre organização espacial, composição das aldeias, quantidade de pessoas que viviam em uma mesma aldeia, motivos de união entre as aldeias e da inimizade entre elas. Bom, nós não estamos próximos aos nossos colegas, então vocês devem conversar aí com os seus pais, com quem ajuda você a fazer a tarefa, ou então você formule suas ideias a partir da leitura, que depois nós vamos conversar na sala de bate-papo online, tá bom? Quando a gente se vê pessoalmente, através do vídeo. O que é a organização espacial? E como que eles dividem o espaço deles? Tá? Nós temos exemplo aqui dos Tupinambá, mas vocês podem pesquisar na internet outros grupos indígenas, tá? Como foram citados aqui, ó, na nossa apostila, os Tupiniquim, os Carajós, os Caiapó, os Guaranis, tá? Vocês podem pesquisar para ver como que era a constituição das aldeias deles, como que eles se agrupavam, quantas pessoas podia ter dentro de uma mesma aldeia, né? Por que eles faziam amizades ou inimizades com outras tribos? Então, nós temos aqui o exemplo dos Tupinambás, mas vocês podem pesquisar outros se vocês desejarem, para ter mais referências, tá?
A seguir, com orientação do professor, escreva um texto que sintetize as questões propostas. Então, vamos fazer o seguinte: vocês vão pensar sobre essas questões, conversem com seus pais ou quem ajuda vocês a fazerem as tarefas, e depois, no dia que nós conversarmos, a gente troca umas ideias e depois a professora elabora, a partir do que vocês falarem, um textinho para a gente responder aqui. Combinado? Quem já colocou com as suas palavras, tudo bem, pode deixar, tá ótimo. Mas quem preferir, pode aí colocar poucas palavras para depois a gente sintetizar junto com os colegas. Combinado?